Quer aprender a fazer essa ficha técnica aqui? Vem comigo! Essa ficha técnica é com base na receita que eu ensinei no vídeo passado, que foi fazer arroz no micro-ondas. Então, bora agora aprender como é que se faz a ficha técnica do arroz no passo a passo. Bora lá? Primeiro passo, colocar o nome da preparação e todos os ingredientes utilizados na receita. Então, toda vez que for fazer uma receita e fazer ficha técnica, a primeira coisa que tem que fazer é anotar os ingredientes e anotar o nome da receita. Então, aqui na minha ficha técnica, eu já vou colocar o nome da receita, que é arroz no micro-ondas, e vou colocar também os ingredientes, que foi arroz branco, alho, margarina, sal. Pronto, já coloquei o nome da receita, já coloquei os ingredientes. Qual é o próximo passo, Adriana? O segundo passo é pesar os ingredientes, utensílios e realizar a receita. Então, aqui como é que eu fiz? Na minha receita, eu comecei pesando o recipiente, onde eu vou cozinhar o arroz. Só ela deu 119 gramas. Depois, eu comecei a pesar todos os ingredientes. O arroz branco, ao pesar uma xícara de arroz branco, que foi utilizado na minha receita, deu 185 gramas. O alho foi um dente de alho, que deu 2 gramas. Só que depois que eu peguei o alho, descasquei, tirei as partes que estavam estragadas, eu pesei novamente. E esse peso novamente que eu fiz foi o PL, que é o peso líquido. Margarina foi uma colher de sopa que deu 9 gramas. Sal foi 4 gramas, que foi uma colher de chá. E água foi 2 xícaras, que deu 400 ml. Então, aqui a gente já tem o valor de PB e o de PL tem algumas casas faltando. Por quê? Vamos relembrar. Se algum alimento não sofreu perdas durante o preparo, o valor de PB vai ser igual ao valor do PL. Então, eu vou repetir aqui no PL os valores de PB, porque esses alimentos não sofreram nenhuma perda durante o preparo. Então, você repete o valor do PB no PL. O próximo passo, calcular o fator de correção, ou também chamado IPC, que é indicador de parte comestível. Vamos só relembrar um pouquinho uma coisa. Você tem um alimento in natura. Depois que teve o alimento in natura, você fez o pré-preparo. Você retirou partes estragadas, ossos, aparas. Quando você faz a retirada de tudo que você não vai utilizar, você vai pesar novamente. Quando você tem esse alimento limpo cru, você tem o PL. Quando você tem um alimento como ele foi adquirido, ele bruto, com casca, com semente, com aparos, com tudo, é o valor de PB. E a gente fala que essa relação entre o PB e o PL é o indicador de parte comestível, ou também chamado fator de correção. Então, esse é o indicador que prevê as perdas ocorridas durante o preparo, quando os alimentos sofrem limpeza, descascamento, quando são desassados ou cortados. Para fazer o cálculo do IPC, ou fator de correção, a gente utiliza a fórmula de PB dividido pelo PL. Aí aqui na minha ficha técnica, o que eu vou ter que fazer? Vou dividir o PB pelo PL. Para os alimentos que não têm IPC, ou fator de correção também chamado, eu vou colocar 1. Então, para esses alimentos que o valor de PB e PL são iguais, eu posso colocar um 1, logo direto. O único alimento aqui que vai ter fator de correção é o alho. Então, eu vou dividir o peso do alho, peso bruto, dividido pelo peso líquido. 2 dividido por 1, 2. Eu coloquei aqui o número 2. Qual é o próximo passo? Colocar o tempo total de preparo e o tempo de cocção. Em uma ficha técnica, é importante a gente ter esse tempo, porque uma pessoa que vai realizar a receita posteriormente, ele precisa saber quanto tempo vai de forno, quanto tempo aquela receita demora para ficar pronta. Quantas vezes você não pegou alguma receita que falava lá, ficava pronta em 40 minutos. Mas quando você vai executar a receita, você viu que demora muito mais que aquele tempo. Porque tem que estar descrito na receita qual é o tempo de cozinhar e qual é o tempo total de todas as etapas de fazer higienização, descascamento, corte, misturar. E tudo isso tem que ser contabilizado na hora de fazer a ficha técnica. Então, aqui pode ver que meu tempo total de executar meu arroz foi de 20 minutos, sendo ele 5 minutos para preparo, que foi higienização, limpeza, descascamento, cortar, picar.
e 15 minutos, que foi o arroz, o tempo que o arroz ficou cozinhando no micro-ondas. Então, aqui na minha ficha técnica, eu vou colocar tempo de cocção, 15 minutos, tempo total de preparo, 20 minutos, que foi 15 mais 5, dá o total de 20. Pronto. Nessa ficha técnica, eu já tenho PB, PL, medida caseira, fator de correção, ou também chamado de PC, e já tenho o meu tempo de cocção. Qual é o próximo passo agora? Pesar a preparação pronta para ter o rendimento e depois pesar a porção. Nesse caso aqui, para pesar, é importante esperar esfriar um pouco, para poder também não se queimar. Eu pesei a preparação pronta com a panela, que deu 631 gramas. Só que eu tenho que descontar agora o peso do recipiente. Então, 631 menos 119 gramas vai dar 512 gramas. Então, 512 gramas é o meu rendimento, é o quanto rendeu a minha receita. Para a porção, eu considerei 2 colheres de servir, que deu 120 gramas. Então, aqui na minha ficha técnica, eu vou colocar essas informações. Primeiro, eu vou colocar aqui o rendimento, que foi o valor que eu pesei, que deu 512 gramas. A porção em gramas, que foi 120. E a porção em medida caseira, que foi 2 colheres de servir. Próximo passo, calcular o número de porções. Para calcular o número de porções, a gente tem uma fórmula que a gente pode utilizar. Que, na verdade, para calcular, você vai dividir o rendimento em gramas, dividido pela porção em gramas. Então, o número de porções vai ser igual a 512 gramas, que é o meu rendimento, dividido por 120 gramas, que é a minha porção em gramas. O número de porções vai ser igual a 4,2666 e vários números após. Vamos lembrar, número de porções é para quantas pessoas praticamente essa receita vai dar. Desse número de porções, eu não posso dizer que tem 4,2 pessoas. Eu tenho que deixar o valor inteiro. Eu também não posso arredondar, porque se eu arredondar, vai estar faltando para alguém. Então, sempre é bom deixar a porção, número mais arredondado, para baixo. Então, no caso aqui, meu número de porções vai ser 4. Lembrando, sempre é melhor sobrar do que faltar. Então, vou colocar meu número de porções aqui na minha ficha técnica, 4. Próximo passo, calcular o per capita. Per capita é a quantidade do alimento limpo ou cru para uma pessoa. Para fazer esse cálculo, você divide a quantidade do PL daquele ingrediente dividido pelo número de porções. Então, vamos relembrar um pouquinho que eu já dei essa aula aqui de arredondamento. Mas se você quiser dar uma olhada nas regras de arredondamento, eu vou deixar aqui em cima um link no card para você conseguir assistir essa aula depois. Para as regras de arredondamento para per capita, valor entre 0,00 a 0,99, deixar 2 casas decimais. Valores entre 1 e 9,9, deixar uma casa decimal. E valores entre 10 ou mais, deixar o número inteiro. Então, vamos lá. Primeira parte, vamos calcular o do arroz. Per capita do arroz vai ser igual a 185 gramas, que é meu valor do PL, dividido por 4, que é meu número de porções, que vai dar 46,25. Pela regra de arredondamento, valores acima de 10, eu vou deixar o número inteiro. Então, vai ser 46. Próximo, alho. No alho foi 1, que é meu valor de PL, dividido por 4, que dá 0,25. Segundo a regra de arredondamento, valores entre 0,00 e 0,99, deixar 2 casas decimais. Eu vou deixar o 0,25. Agora, margarina. Para margarina vai ser 9 dividido por 4, que vai dar 2,25. Nesse caso aqui, eu vou ter que aplicar a regra de arredondamento, que valores entre 1 a 9,9 deixar uma casa decimal. Só que tem 2 casas decimais aqui. Se eu quero excluir uma casa, eu vou ter que arredondar o número após a vírgula. Esses 5 valores de 0 a 4, arredonda para menos. Valores de 5 a 9, arredonda para mais. Então, aqui vai ficar 2,3. Sal.
4 dividido por 4 vai dar 1. E água foi 400 dividido por 4, que vai dar igual a 100 ml. Agora, vamos lá. Próximo passo. Já calculei o per capita. O que eu tenho que fazer agora? Calcular o índice de cocção. Esse índice de cocção você pode calcular pela fórmula do peso do alimento cozido pronto, ou seja, o seu rendimento, dividido pelo peso limpo do alimento cru, ou seja, é a somatória do PL utilizado na receita. Lembrando, a água é considerada como meio de hidratação e cocção. A água não é considerada na somatória dos PLs, tá bom? Então, meu IC, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou somar o meu PL. Meu PL vai ser 185 mais 1 mais 9 mais 4, que é os itens dos meus ingredientes aqui. Meu PL dos meus ingredientes. Veja que eu não somei a água, porque a água é meio de hidratação e cocção. Não é contabilizada nessa somatória. O total deu 199 gramas. O IC vai ser 512 dividido por 199. 512, vamos olhar ali, que é meu rendimento da preparação, ou seja, rendimento dividido pela somatória dos PLs. O total deu 2,57. Então, esse é meu índice de cocção. Próximo passo, calcular o custo total e o custo per capita. Só que na minha ficha técnica, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o preço dos ingredientes que eu utilizei e a gramatura das embalagens. Por exemplo, aqui eu vou colocar 7,50 é 1 kg de arroz, ou seja, 7,50 é 1.000 gramas. Eu sempre trabalho com a unidade de gramas aqui na minha ficha técnica, fica muito mais fácil de entender. O alho, um pacotinho de alho de 100 gramas, está custando R$ 4,49. Margarina, um pote de margarina, 250 gramas, está custando R$ 4,35. Sal, 1 kg de sal custa R$ 3,00. Aí agora que eu já coloquei o preço de compra, já coloquei a unidade de compra, eu vou começar a calcular o custo. Esse custo agora sim que vai ser baseado na quantidade utilizada na minha receita. Para calcular o custo do ingrediente é o valor gasto com os ingredientes utilizados na minha receita. Para calcular o custo, bora lá, fazer regra de 3. Se 1 kg de arroz custa R$ 7,50 e para a minha receita eu utilizei 185 gramas, qual o custo desse ingrediente? Então, eu vou ter que achar o custo de 185 gramas. Aí, para isso, eu faço regra de 3. 1.000 gramas, que é 1 quilo, custa R$ 7,50. 185 vai prestar para x. Pela regra de 3, vai ser 1.000 vezes x, 1.000x. 75 vezes 7,50 dá 1.387,5. Agora eu faço x vai ser igual a 1.387,5 dividido por 1.000, que vai ser igual a 1,3875. Aplicando a regra de arredondamento, vou deixar apenas duas casas decimais após a vírgula. Vai ficar 1,39. Então, vou botar aqui 1,39. Próximo item é o alho. 100 gramas de alho custou R$ 4,49. Para minha receita, eu utilizei 2 gramas. Qual é o custo desse ingrediente? Aí a mesma coisa. 100 gramas é R$ 4,49. 2 para x. 100 vezes x, 100x. 2 vezes 4,49 vai ser 8,98. X vai ser igual a 8,98 dividido por 100, que vai ser igual a 0,0898. Aplicando a regra de arredondamento, vai ficar 0,09. Margarina. Se 250 gramas de margarina custa R$ 4,35 e para a receita eu utilizei 9 gramas, qual o custo desse ingrediente? 250 é para 4,35, 9 é para x. 250 vezes x, 250x. 9 vezes 4,35 vai dar igual a 39,15. X vai ser igual a 39,15 dividido por 250,
que vai ser igual a 0,1566. Aplicando a regra de fundamento, vai ficar 0,16. E agora o sal. 1 quilo de sal custa R$ 3. Quanto é 4 gramas de sal? 1.000 vezes x, 1.000x. 4 vezes 3, 12. Agora, x vai ser igual a 12 dividido por 1.000. X vai ser igual a 0,012. Aplicando a regra de arredondamento, fica 0,01. Pronto. Agora, eu tenho um custo de cada ingrediente utilizado na minha receita. Eu vou fazer a somatória desses custos. Então, o custo total da receita vai ser a soma de todos os custos dos meus ingredientes utilizados na minha receita. Então, fazendo a somatória de todos esses custos, deu R$ 1,65. Então, esse é meu custo total. Agora, eu vou fazer o meu custo per capita. Para fazer meu custo per capita, eu vou fazer a fórmula de custo total dividido pelo número de porções. Então, o meu custo per capita vai ser igual a 1,65 dividido por 4. X vai ser igual a 0,4125. Aplicando a regra de arredondamento, vai ficar apenas 0,41. Pronto. Agora que eu já fiz praticamente quase toda a minha ficha técnica, está faltando um modo de preparo. Então, sempre é bom deixar esse modo de preparo bem claro, bem sucinto, para que quando a pessoa for executar essa receita, ela consiga executar utilizando as quantidades padronizadas e as etapas também padronizadas, para que o resultado obtido seja o mesmo que a outra pessoa fez. Então, se você por acaso não for inscrito, já se inscreve no canal, nos acompanhe nas redes sociais. Até a próxima, hein? Tchau!